Fala meus amigos, e aí como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergni. Aqui no canal a gente fala sobre crédito, economia e negócios. E no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre a decisão do Fed que foi divulgada hoje e sobre um indicador importantíssimo para a economia brasileira que também foi divulgado no dia de hoje, tá? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sino das notificações e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje vai ser mais um daqueles vídeos onde eu vou mostrar para vocês aqui a tela do meu computador, tá? E a gente vai bater um papo sobre o impacto da decisão do Fed do dia de hoje. Foi divulgada às 4h30 da tarde, tá? Eu tô aqui na quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, e esse vídeo está saindo na quinta-feira às 12h05, então notícia bem atualizada dentro do contexto do momento, tá? Outro fator importante diz respeito ao IPCA 15, que também saiu e dá sinalizações importantes para o mercado de como que deve ser a condução da política monetária aí pelo próprio Banco Central ao longo de 2022, especialmente agora nesse primeiro trimestre, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador para mostrar para vocês aqui essas notícias e a gente vai bater um papo aqui sobre elas. Bom, meus amigos, como vocês estão vendo aqui, tá? O que acontece? Essa notícia aqui do Valor, comentando aqui que Ibovespa tem novo dia de alta, apesar de inflação e das bolsas de Wall Street e que tiveram outro cenário, né? O que acontece? Não vou ler a matéria inteira, vocês podem ficar à vontade para poder analisar. Mas o fator que a gente quer chamar a atenção diz respeito justamente aqui ao posicionamento do Fed, que é o Banco Central americano e que sim tem grande poder de ditar como que vai funcionar as condições econômicas, não só nos Estados Unidos, mas com grande impacto no mundo inteiro. E por que desse grande impacto? Um dos fatores que justifica esse impacto é justamente o fato do dólar ser praticamente a moeda mundial, já que tudo é precificado em dólar, tudo é avaliado sob a perspectiva do dólar como valor unitário ali de troca, a riqueza dos países é medida em dólar, as transações internacionais são medidas em dólar, então qualquer decisão do Fed tem impacto direto na valorização ou desvalorização do dólar. E, portanto, isso dá sim um peso maior, um peso mais importante nas decisões e nas sinalizações que são dadas pelo Fed. Bom, vou ler esse trecho aqui, tá, da matéria para a gente entender um pouquinho o contexto. O Federal Reserve manteve suas taxas de juros inalteradas e sinalizou que seu programa de compras de ativos será encerrado no mês de março. Além disso, o comunicado da decisão confirmou que, com a inflação bem acima de 2%, que é o caso lá dos Estados Unidos, está com a inflação bem acima de 2%, que é justamente a meta do Fed deles, ou seja, a meta do Banco Central deles é manter a inflação ali limitada a 2%, com critérios específicos que eles têm de metodologia de cálculo. Em um mercado de trabalho forte, o comitê espera que em breve seja apropriado aumentar a meta para a taxa básica de juros. A mensagem geral do Fed hoje foi de ronco, inclinada à retirada de estímulos, na opinião aqui de quem escreveu essa notícia. O Fed confirmou a expectativa de fim de compra de títulos no começo de março e início do processo de alta de juros em seguida, março também, na nossa leitura, na leitura aqui do pessoal que fez a matéria. Além disso, o Fed sinalizou que deve iniciar a redução do balanço depois do início das altas de juros em meados do segundo trimestre, afirmou o gestor do Opportunity Total, Marcos Molica. Bom, meus amigos, o que é que isso quer dizer para a gente, tá? De maneira bem prática. O Fed vem estimulando a economia americana e, consequentemente, irrigando não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro com muita liquidez. Então, eles têm feito diversas compras de títulos de dívida dos Estados Unidos e quando ele compra, ele acaba injetando muito capital no mercado e esse capital, teoricamente, tem o pretexto de combater ali os efeitos
enfim, da doença que vocês sabem aí, que aconteceu aí nos últimos anos e que teve impacto no cenário econômico, dentre muitas responsabilidades e muitos fatores que estão correlacionados a isso, e diz respeito justamente às medidas de fechamento de comércio, enfim. Ok. E ele continuou comprando títulos e mantendo taxas de juros muito baixas. Por que isso aconteceu, né? Qual foi um dos fatores que decorreram dessa atitude? Justamente o aumento do nível de inflação, já que a inflação ela é um problema monetário. Bom, isso posto, o Fed agora está num momento em que ele necessita aumentar os juros e reduzir os estímulos de maneira a ser mais prudente do ponto de vista monetário e ter sim uma maior cautela, especialmente na forma de lidar com essa gestão da compra de títulos e do aumento da taxa de juros. Ok, só que o que acontece quando um grande player do mercado, especialmente hoje aqui nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, o que acontece quando ele se movimenta dessa forma? Quando ele aumenta a taxa de juros, ele necessariamente aumenta a pressão para que outros investidores pensem em investir nos Estados Unidos ao invés de investir em outros países. E isso leva, sim, a uma série de impactos nas bolsas no mundo inteiro. E esse é justamente o fator que pode ter impacto também aqui para o Brasil, assim como para demais emergentes. Já que, como eu comentei no início do vídeo, né, como os Estados Unidos eles possuem hoje a reserva de recursos financeiros do mundo inteiro, então qualquer movimentação deles nesse sentido eleva também a pressão nos outros países para ter maior atenção com as suas economias. Esse é um fator importantíssimo que a gente deve ficar atento, tá? Bom, ele traz aqui outros dados na notícia a respeito do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, mas eu quero chamar a atenção para um outro dado aqui, que é justamente a questão mais doméstica, tá? Que é o nosso IPCA. Bom, meus amigos, foi divulgado o IPCA 15, tá? Que é a prévia do IPCA para o mês de janeiro. E nesse IPCA 15 há uma sinalização de cenário de aumento médio dos preços de 0,58% de janeiro em relação a dezembro. E isso demonstra que assim ainda estamos num cenário inflacionário no Brasil e que no acumulado anual espera-se que esse crescimento, né, chegue em 10,2% acima da inflação de 10,04% que foi estimada. O que acontece? No mês de dezembro, ou seja, quando a gente faz a análise de novembro para dezembro, o aumento foi de 0,78% e a expectativa agora é de aumento de 0,58%, ou seja, houve uma redução do crescimento médio dos preços dos itens ali que são medidos pelo IPCA. Ok, beleza. Isso indica sim que haverá, dentro ainda desse ano, é a indicação do mercado, a indicação dos números, haverá uma redução do índice de inflação. Perfeito. Só que qual é o fator aqui que eu quero chamar a atenção? Essa inflação medida pelo IPCA 15, essa expectativa de inflação para janeiro, coloca mais uma pitada ali de sal, vamos pensar dessa maneira, coloca uma pressão importante para a decisão do Copom de fevereiro, no sentido de aumentar a taxa Selic. E, como eu já comentei em vídeos anteriores aqui no canal, quando aumenta a taxa Selic, aumenta o custo do crédito, desestimula de maneira natural o empreendedorismo e o crédito de investimento para gerar novos negócios, eventualmente ali gerar novos postos de trabalho, já que investimentos, galpões, grandes empresas, grandes indústrias tendem a gerar mais recursos, mas esses investimentos, para eles serem viáveis, é necessário que o crédito esteja num custo que dê viabilidade econômica para o negócio. E quando há o aumento do custo do crédito, tem a relação direta com o aumento da Selic, todo esse investimento ele fica bastante comprometido. Então, quando a gente observa esse cenário de IPCA 15 mais alto, há sim tendência também de
aumento do custo de crédito, redução do volume de investimento. Então é muito importante a gente ter atenção a esses dados para que no momento de uma tomada de decisão de crédito ou no momento às vezes de uma avaliação para fazer algum investimento, a gente observe com cautela para não ter ali um impacto financeiro tão significativo na rotina do dia a dia e na sua gestão de fluxo de caixa. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado por ter ficado até aqui, tá? Me diz aqui nos comentários se você está gostando dessa nova toada de vídeos assim, mostrando tela do computador, abrindo algumas notícias, comentando com vocês, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.